Vamos ver agora a situação que aconteceu hoje, que eu estava contando para você desse atentado, né? Porque uma pessoa foi assassinada a tiros numa avenida movimentadíssima lá da Jatiuca. A repórter Beatriz Lacerda está com a gente ao vivo e mostra exatamente o que aconteceu. A Beatriz Lacerda esteve ao vivo mais cedo, fez a matéria e vai mostrar para a gente agora. Vamos ver. Que era dirigido pelo motorista de aplicativo João Clístofe Gomes do Nascimento, ficou parado no cruzamento das ruas Arthur Charles Dorvilliers com a rua Abelardo Pugliese, no bairro da Jatiuca. O vidro do motorista foi atingido por 7 disparos de arma de fogo. No para-brisa e no vidro do banco carona ficaram as marcas de saída dos tiros. De acordo com testemunhas, era por volta de 1h da tarde quando o carro da vítima passava pela rua e foi alcançado por um outro veículo de cor cinza. Os assassinos atiraram várias vezes e fugiram em seguida. Quem estava em casa ouviu tudo. A mulher se jogou lá no chão, lá o menino também. Foi muito barulho, né? A mulher se jogou no chão dentro da sua casa, a sua esposa? É, porque mora em frente ali, a bala subiu, não sei, entendeu? Mas aí eu vim pra cá, o motor estava funcionando ali. A vítima ficou dentro do carro até a chegada da perícia. A polícia militar isolou a área, que ficou cercada por curiosos. Aos poucos, amigos de John chegaram ao bairro da Jatiuca e confirmaram que o carro pertencia ao motorista de aplicativo. João Clístofe tinha 26 anos, era casado e pai de 2 meninas. Ele teria comprado o carro para trabalhar há cerca de 2 meses. Os familiares chegaram na sequência. O irmão de John ficou chocado com o crime e a esposa entrou em desespero. Ela precisou ser amparada. Uma equipe do SAMU foi acionada e quebrou o vidro do carro que estava com a porta trancada. Os socorristas confirmaram a morte do motorista, que recebeu muitos disparos na cabeça. O Departamento de Homicídios levantou as primeiras informações sobre a dinâmica do atentado. Câmeras de segurança de estabelecimentos da rua podem ter registrado a execução. A polícia não adiantou nenhuma linha de motivação para o homicídio. Pois é, uma crueldade sem tamanho, né, gente? Assim, não pode ter outro termo a gente utilizar se não for execução, né? Porque quando você fala de uma tentativa de assalto, né, de um latrocínio, teria que ter alguma conversa, né, entre a pessoa e o assassino. E não teve, né? Inclusive, todos os vidros estavam fechados. A equipe, a Bia chegou minutos depois do que aconteceu lá, inclusive... ninguém tinha nem aberto o carro ainda quando a gente fez essa matéria ao vivo dentro do Fica Alerta. E havia, né, ainda na dúvida, quantas pessoas estavam no carro, será que a pessoa atingida ainda tinha sobrevivido, mas as informações, porque a porta estava fechada do carro, é de que ainda não se sabia, né, a identidade ou a quantidade de pessoas dentro, mas que, de certeza, quem estava lá não tinha sobrevivido, porque não havia nenhum sinal exatamente no local. Então, assim, é uma questão que a polícia vai investigar qual a causa desse assassinato. Né? Porque tem algumas câmeras lá, a gente até tentou algumas câmeras também, mas que algumas não pegaram a imagem e outras estavam desligadas. E a polícia vai investigar. Um jovem, pai de duas meninas, não é? Imagina o desespero também dos familiares. O Neto Mota está com a gente agora, a Maria Marcel está com a gente agora ao vivo, e ela tem mais informações sobre esse caso também. A Maria está no IML, e a gente tenta saber agora se o corpo já foi liberado. Boa noite, Maria. Boa noite para você, Edson. Muito boa noite a todos. Realmente uma sexta-feira difícil, principalmente para os familiares dessa vítima, que morreu aí depois de ser atingida por vários tiros. Bom, em relação a esse crime, a polícia agora vai ter que montar um verdadeiro quebra-cabeças. Primeiro, para descobrir qual seria a motivação e, segundo, quem foram os autores. Em relação ao corpo do jovem John, eu digo John porque oficialmente ele ainda não foi identificado. O corpo não chegou ainda até aqui, o IML, onde nós estamos. Então, o IML tem toda essa logística, né, de fazer o recolhimento desses corpos, né? Então, por enquanto, não chegou aqui. E esse trabalho de necropsia só será feito no sábado. Então, nesse momento aqui é bem tranquilo, nem mesmo os familiares vieram para cá, porque não adianta, né? Esse exame só será feito neste sábado, quando sim, após a realização
realização desse exame pelos médicos legistas, que vão apontar a causa da morte, vão dizer quantos tiros ele levou, em que partes do corpo e tudo mais. Só assim o corpo será liberado, então, para a família para sepultamento. E é muito triste a gente ter que dizer isso, né? Porque é uma família, né? O rapaz deixa filhos, deixa esposa e justamente numa sexta-feira, né? A gente tem que trazer essa notícia triste. Agora, o trabalho todo agora da polícia vai ser esse de investigar. Segundo a delegada Tassiane Ribeiro, né? Este carro, o veículo que foi comprado pelo John, ele já pertenceu a uma locadora e não tem nenhum registro, por exemplo, de roubo ou alguma irregularidade. Então agora é montar mesmo, pecinha por pecinha, para chegar então até os autores desse crime brutal contra esse rapaz. Um atentado aí plena luz do dia, né? Por volta aí da 1h da tarde, no meio da rua, e que outras pessoas poderiam também ter sido atingidas. Agora é esperar então acompanhar o andamento dessas investigações para saber quem são então esses suspeitos, os autores desse homicídio. Eu volto com você, Edson. Pois é, Maria, ainda um quebra-cabeças, né? Porque, assim, como você falou, a polícia vai ter um trabalho aí para primeiro identificar a causa, a possível causa, né? Segundo as informações preliminares, e a Bia trouxe isso, porque ela esteve no local e viu familiares, não havia nenhum relato, né, de alguma desavença, de algum problema que pudesse apontar, por exemplo, um acerto de contas. A imagem que a gente vê, pelo menos 7 tiros que acertaram apenas a janela do motorista, 7 na janela. Segundo informações, teriam mais uns 2 tiros na porta embaixo. Então, 9 tiros. Ninguém descarrega 9 tiros, né, contra uma outra pessoa que não seja algum tipo de motivação. Então, a polícia vai investigar exatamente se houve alguma situação nesses 2 meses que ele estava com o carro com ele ou alguma coisa relacionada ao antigo proprietário, que era uma locadora, mas a gente pode ter, né, a polícia vai investigar isso, se de repente alguém utilizou esse carro para cometer algum crime, por exemplo, né, porque não dava para identificar. O fumê, inclusive, estava bem forte até na frente, que é proibido, né? A gente vai falar sobre isso na semana que vem aqui também no programa. Não dava para identificar, né, Maria, quem estava dentro do carro. Então, ou a pessoa tinha certeza de que era realmente a pessoa, no caso, que era o objetivo desse assassinato, ou pode até mesmo ter assassinado por engano, né? Edson, e as câmeras de segurança também nessa rua podem ajudar, né, a chegar a essas respostas. Primeiro, uma das linhas de investigação também pode ser essa. Será que ele foi morto por engano? Já que não dava para ver quem estava ali. Será que esse carro já estava sendo seguido, né, quarteirões antes, né? Então, a gente tem essa informação de que ele chegou ali, emparelhou junto com esse outro carro e disparou. Mas será que já vinha seguindo? Então, essas câmeras, né, ao longo aí dessas ruas, desse cruzamento, podem ajudar, sim, a encontrar pelo menos pistas, né, de quem são esses autores. E a mesma coisa com relação ao carro, né? Alguém viu esse carro? Será que alguém conseguiu anotar a placa desse veículo, conseguiu ver alguma característica das pessoas, do motorista ou de quem atirou? Então, o Disque Denúncia também vai ser importante nesse momento, porque as pessoas podem passar informações que ajudem a polícia a desvendar esse assassinato. Pois é, Maria, vamos aguardar e pedir exatamente, né, que quem possa ajudar, possa passar informações precisas para a polícia, possam também ajudar. Até agora, nenhuma movimentação de familiares aí, a expectativa é que só apenas amanhã, né, Maria? Porque o corpo, inclusive, não chegou aí, né? Não sei se está em algum tipo de deslocamento, né, como é que aconteceu, porque foi à tarde, né? Mas aí essa perícia está prevista para amanhã, não é? Isso, exatamente. O expediente aqui já se encerrou nessa sexta-feira, inclusive eu estive lá dentro, conversei com a funcionária, ela consultou no sistema e realmente esse corpo ainda não deu entrada aqui no ML. É claro que eles vão fazer o recebimento ainda hoje, né, mas esse exame só será realizado amanhã. Então, o que acontece? Mas isso foi à tarde, não chegou ainda. É porque o carro do IML, muitas vezes, depende dos corpos que eles têm que fazer, esse recolhimento, né, das localidades que eles têm que percorrer e, por isso, muitas vezes acontece essa demora. Então,
muitas vezes esse carro ele tem que ir para o HGE, eu tenho que ir para outra localidade e por conta disso acontece essa demora. Mas está sim já prevista para esse sábado essa necropsia aí no corpo do jovem John, que morreu então nessa sexta-feira. É com você, Edson.